Fique comigo e aprenda passo a passo essa decoração floral. Os bicos que foram utilizados e como fiz essa tonalidade. Vamos começar com esse verde. Para o verde, eu utilizei o corante verde, algumas gotinhas de corante amarelo e 3 gotinhas de corante preto. Eu sempre gosto de trabalhar com chantininho porque deixa meu chantilly menos poroso e de fácil manuseio. Eu gosto sempre de fazer a selagem no bolo, então eu venho com chantilly selando o meu bolo todo, para evitar ficar aqueles farelinhos do bolo. Isso é muito importante, dá muito mais estrutura e estabilidade para o bolo. Eu tenho algumas preferências de chantilly. Nesse dia eu fiz um teste com um novo chantilly e eu não gostei muito do resultado. Então fica a dica, se você já tem um chantilly de confiança, sempre mantenha aquele mesmo chantilly. Para fazer o meu chantininho, eu bato o meu chantilly com leite em pó e venho hidratando com leite condensado. Depois que eu fiz a primeira selagem, coloquei meu chantilly, alisei o máximo que eu pude. Após deixar meu bolo todo lisinho, fiz mais um pouco de chantininho na cor branca para fazer esse arco na parte de cima. Eu utilizei o bico roseta número 22, pressionei ele levemente sobre o bolo, pressionei um pouco mais forte a minha manga de confeitar e puxei. A mesma coisa eu fiz do outro lado, só que como se fosse fazer um coração. E aí fiz esse trançado todo em volta do meu bolo. Para as rosas na parte de cima, o mesmo chantilly branco que sobrou, eu separei, reservei uma parte porque eu ainda vou fazer um acabamento e você vai ver. E o restante eu fui adicionando corante rosa. Adicionei o corante rosa e umas 3 gotinhas mais ou menos de corante vermelho para dar essa tonalidade. Usei o bico pétala número 127 e vim fazendo levemente essas rosas na parte de cima do meu bolo. Fui pressionando e girando o meu bolo na medida que eu ia girando a minha mão, devagarzinho. Fiz as rosas na metade do arco. Para fazer esse acabamento na parte de baixo, eu utilizei o mesmo bico pétala para fazer essas ondinhas. Eu subi e desci levemente, só na parte de baixo para dar um detalhe. E o rosa que ficou, eu acrescentei um pouquinho mais de corante rosa para deixar ele mais escuro e fiz umas bolinhas dentro das minhas rosas. Depois eu vim com o bico número 2 redondo, daquele pequeno. E aí eu fui fazendo levemente os tracinhos, uns pontinhos. Para fazer as folhas, se você não tiver o bico de folha, aquele menor, você pode utilizar a própria manga de confeitar. Eu deixei um pouco de verde, do mesmo verde que eu selei o bolo, para fazer essas folhas na parte de cima. E aí eu vim fazendo, né, fechando alguns espaços vazios e colocando, intercalando entre uma rosa e outra. E na parte do branco também eu fiz a mesma coisa, intercalei entre um coração e outro, entre um trançado e outro. Essa decoração aparentemente já estava perfeita, mas faltou um pouquinho de brilho. Então eu borrifei um pouco de glitter pérola em volta do meu bolo. Gente, esse bolo eu fiz para minha nora e achei o bolo bem delicado, assim como ela é. E você, o que é que achou desse bolo? Me segue para mais dicas, para saber mais informações e aprender a fazer novas decorações.